Olá a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a refletir comigo em Jó, capítulo 13, verso de número 5. Se tão somente ficassem calados, mostrariam sabedoria. Refletiremos nesse dia a respeito do tema o silêncio como resposta dos sábios. Nós podemos observar, diante da exposição desse texto, que ele nos leva a compreender que Jó está indignado contra as inúmeras palavras de acusação dos seus amigos, ou pelo menos daqueles que se diziam seus amigos. Estes ficaram 7 dias e 7 noites calados quando se depararam com a situação terrível em que Jó se encontrava, por causa das feridas, por causa de toda a miséria que aconteceu contra esse homem íntegro. E quando então resolvem abrir seus lábios, esses não cessam de falar tolices, de se demonstrar uma verdadeira tagarelice infindável, e na qual consistia apenas em acusar esse homem com palavras infindáveis. Nós podemos perceber que esse texto nos leva a uma reflexão pessoal, a pensar um pouco sobre as nossas condutas, sobre as palavras que saem dos nossos lábios, sobre o momento em que deveríamos falar e o momento em que deveríamos estar sisudos. E quando então nos deparamos com essa realidade, nós podemos perceber que muita coisa se aplica ao nosso viver diário. No livro de Provérbios, no capítulo 17, versos 27 e 28, a palavra de Deus ela vai nos dar uma orientação, uma instrução sobre essa postura de falar, sobre o momento de falar. A palavra de Deus diz assim: quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é o homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios, por sábio. Nós podemos ainda perceber que existem momentos na vida em que nós não teremos resposta para tudo. Teremos muitas vezes experiências que nós veremos o nosso silêncio como a resposta para as nossas tolices. O silêncio vai falar de forma gritante, mostrar a maldade que existe em nós. Certa ocasião, através do Evangelho de Marcos, no capítulo 3, verso 4, o Senhor Jesus Cristo vai fazer uma pergunta e ele não obteve resposta de nenhuma daquelas pessoas. Ele começou a questioná-los e notou em suas atitudes de pessoas religiosas, mas não a atitude de pessoas que tivessem uma crença verdadeira em Deus. Jesus lhes pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Isso acontece numa ocasião em que um homem com uma mão ressequida chega até Jesus. Jesus estava na sinagoga e naquela ocasião as pessoas ficavam observando se Jesus ia curar ou não. O intuito daquelas pessoas era usar seus lábios para acusar a Jesus. E quando ele, sabendo de tudo isso, conhecendo o pensamento e o coração do homem, ele fica indignado. Eles fazem essa pergunta, mas nós podemos perceber que essas pessoas ficam em silêncio porque a própria acusação de suas consciências lhes acusa, de tal forma que não tiveram nenhuma palavra para expressar. E muitas vezes na vida, isso não tem sido diferente conosco. Quando o Senhor nos coloca na parede e nos mostra sem falar, talvez palavra alguma conosco, que simplesmente podemos compreender o quão errado têm sido os nossos caminhos. Mas, por último e não menos importante, o Evangelho de Marcos ainda, no capítulo 14, versos 55 a 62, vai nos mostrar um momento em que
membros do Sinédrio, ou seja, pessoas que estavam na composição da própria igreja, vão fazer acusações falsas contra Jesus. Vão usar seus lábios para dizer aquilo que não é lícito, aquilo que não é certo. E encontram nas palavras tolas de cada um daqueles homens argumentos que, segundo eles, seriam infalíveis. Contudo, nenhum teve êxito contra as palavras de Jesus. E o Senhor Jesus, no único momento em que vai abrir a sua boca para lhes falar a verdade, essa verdade é dura e essa verdade não é aceita por esses homens. Assim como na nossa atualidade, muitas vezes, nos poucos momentos em que o Senhor abre os seus lábios para nos dizer algo, nós muitas vezes não queremos aceitar. Nós nos calamos quando deveríamos falar, falamos demais quando deveríamos estar em silêncio e não aceitamos quando o Senhor Deus abre seus lábios para falar. Essa passagem nos diz que os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte e não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas o depoimento não eram coerentes. E levantando-se alguns testificaram falsamente dizendo: nós o ouvimos declarar: eu destruirei este santuário, edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. E nem assim o seu testemunho era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio deles, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou em silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Preste atenção na resposta de Jesus. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Essa resposta de Jesus, ela incomodou aquelas pessoas. Eles não aceitaram essa resposta. E eles condenaram Jesus à morte. Mas Jesus ressuscitou. Ainda hoje, muitas pessoas não querem aceitar essa resposta. Preferem o silêncio de Jesus. Mas essa resposta tem que nos incomodar. Porque de fato Jesus ressuscitou. E o Filho do Deus Todo-Poderoso, o Deus Todo-Poderoso, virá nas nuvens buscar o seu povo. Que essa resposta possa, sem dúvida alguma, trazer paz para mim e para você. E que muitas vezes nas nossas vidas, eu e você, possamos também refletir a respeito do silêncio como uma resposta dos sábios. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.